Boa noite, vamos começar nossa reunião de hoje, nosso IBCP com você. Espero que todos estejam bem, estejam enfrentando com fé e esperança esse período de confinamento, de isolamento social, mas que é necessário, e nós vamos enfrentando e seguindo firmes, uns ajudando aos outros, segurando nas mãos e desejando que todos fiquem bem, que todos passem por isso da melhor maneira possível. E nós queremos compartilhar a palavra de Deus hoje. É o desejo do nosso coração que isso aconteça e que você também possa ser abençoado, abençoada e fortalecido, fortalecida na fé através da palavra de Deus. Em tempos assim, em que só nos vemos por esta janelinha aqui, né? Por esta telinha, nós precisamos da palavra de Deus, mas também nos faz muito bem saber que temos uns aos outros e que estamos reunidos mesmo à distância, em oração e com fé, sabendo que a graça de Deus nos sustenta, nos fortalece. Hoje seria o dia da ceia do Senhor, né? Primeiro domingo do mês é o dia que nós juntos celebramos a ceia do Senhor. Não temos essa possibilidade hoje e nem online, porque cremos que a ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus e junto com o batismo são testemunhos públicos do povo de Deus, do corpo de Cristo, da igreja, da reunião dos salvos num só lugar e no mesmo horário. Então, como não temos essa possibilidade, quando nós voltarmos para o culto público, para a nossa reunião e estivermos congregados ali no templo, no mesmo momento, na mesma hora, nós vamos obedecer a esta ordenança da ceia e vamos celebrar juntos, anunciando a obra de Cristo, o amor de Deus, a ressurreição de Jesus, porque esta é a finalidade da ceia, anunciar, testemunhar e fazer isso publicamente, né? Com as portas abertas, as portas do templo abertas. E como nós não podemos estar com as portas do templo abertas, então nós temos aqui a internet uma janela, né? A internet não é uma porta, na verdade a internet é uma janela, por onde a gente mostra uma parte daquilo que está para dentro, né, de nós. Então, por meio dessa janelinha, nós temos compartilhado e temos falado uns com os outros e temos, com alegria, passado e enfrentado essa crise que está acontecendo. Boa noite a todos aqueles que ainda não tinham entrado, né, no comecinho. Que bom, que alegria ter cada um aqui com a gente hoje. E eu quero ler nesse primeiro momento o Salmo 84. E esse salmo vai dizer o seguinte: aqui na minha Bíblia tem o título Saudades da Casa de Deus. Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos Exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessarem um vale de lágrimas, aquele lugar se converte em um lugar de fontes, com a boa chuva do outono, que assim o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus. Senhor, eterno Deus dos exércitos, escuta a minha oração, dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, que é o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido.
pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar à porta da casa do meu Deus é melhor do que morar em tendas ricas, porém ímpias. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem nega àqueles que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Amém. Saudades da casa de Deus. É claro que nós sabemos que a casa de Deus, a habitação de Deus, somos nós, os que creem, os que vivem pela fé, que seguem a Jesus. O templo do Espírito Santo, onde Deus verdadeiramente habita, é o seu coração, é o coração daqueles que vivem por Ele e que entregaram a sua vida nas mãos dele. Mas é uma maneira de nos referirmos ao templo, né? Casa de Deus, porque pertence a Deus, é dedicada a Deus, consagrada a Deus, e não podemos estar lá, mas por aqui nós lemos esta palavra, este Salmo 84, e vemos a alegria do salmista, o desejo dele de estar no templo para cultuar, para ver os irmãos. E quando nós falamos que hoje seria o dia da ceia do Senhor, nós pensamos nisto, né? Na comunhão, na convivência, na comunhão real, de verdade, e simplesmente impedidos de fazer isso, nós lembramos da ceia também como este momento, né? Este momento de ajuntamento, de proximidade, de juntos celebrarmos e louvarmos a Deus pela sua infinita graça e misericórdias sobre nós, por meio da morte de Cristo e da sua ressurreição, principalmente. Então, o salmista aqui, ele diz, um dia, na presença de Deus, reunido em culto, no templo, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Expressa o seu sentimento e a sua vontade de cultuar a Deus no templo, de estar com os irmãos, e esta é a nossa vontade também, né? Queremos isso, desejamos, mas estamos passando por esta crise, esse momento crítico, e seguimos obedecendo a Deus e também tomando os devidos cuidados, porque isso é um testemunho, porque isso é também uma maneira de dizer o quanto a igreja, o povo de Deus, também é comprometido com o bem do outro, com a vida do outro. Então queremos saúde, oramos por saúde, pedimos a Deus que preserve as nossas famílias e aqueles que já foram atingidos e alcançados, que a consolação do Espírito seja em cada vida, em cada coração. Então, se você, igual a mim, também está com saudade do templo, você pode lembrar desta palavra e saber que logo a gente vai voltar para lá, né? Com a graça de Deus. E como esse tempo nós não temos essa estrutura para música, para cantar, e enfim, seria complicado eu cantar aqui, né, para um momento de louvor, porque na verdade a minha atribuição é pregar, né, compartilhar a palavra de Deus. Por isso que os ministros de louvor, a gente fez um trato, e eu disse para eles que se eles pregarem na hora do louvor, eu vou cantar na hora da pregação. Aí já pensa melhor e não prega na hora do louvor, porque ouvir o pregador cantar, na verdade seria predador, né? Se eu fosse cantar, porque essa não é a minha atribuição. Então é importante compartilharmos a palavra de Deus, e muito contente de ver irmãos queridos aí, amigos também, participando com a gente, nesse primeiro momento em que compartilhamos o Salmo 84, quando o salmista demonstra sua alegria por cultuar a Deus no local do culto, no templo, no local separado para isso, no endereço, na hora e no tempo, junto com os demais. E é importante nós lembrarmos também que
temos orado pelas famílias, orado pelo Brasil, orado pelo mundo, e isso temos feito todos os dias. É a nossa missão também, da igreja local, todos sabem, amar a Deus, amar ao próximo e servir as pessoas, prestar às pessoas serviço de amor em nome de Deus, e porque Deus já nos ama e já nos abençoa, nós também temos, dentro da missão da igreja local, servir o serviço que é motivado por amor. Então, orar pelas pessoas é também demonstrar amor a elas. E nós temos feito isso. Não queremos fazer isso só nesse momento, mas é o que a igreja sempre faz, né? O que a igreja sempre tem feito. A igreja tem colocado aqueles que precisam, que estão doentes, que estão passando necessidades, que estão enfrentando crises, conflitos, problemas familiares ou profissionais, e especialmente problemas e dificuldades espirituais, né? A igreja sempre ora. Então nós temos orado e lembramos a cada um que continue orando, que continue intercedendo, porque nós estamos em meio a uma crise. Alguns ainda parece que não entenderam o que está acontecendo, e infelizmente, mas é sério. Nós precisamos perceber que o esforço de cada um, que a atitude de cada um em preservar a sua saúde e a do outro também é de suma importância. Claro que nós não estamos vivendo num universo paralelo, num mundo paralelo, nós estamos alienados e alheios ao que está acontecendo. São dificuldades que já surgiram, econômicas, problemas difíceis já chegando, batendo a porta ou já dentro dos lares e das famílias. Mas, além da nossa saúde física, precisamos também cuidar e preservar da nossa saúde espiritual, emocional, da nossa sanidade mental, né? Porque podemos sair com a nossa saúde física em perfeito estado depois dessa crise, mas não vai ser bom se a nossa saúde mental for afetada. Então a gente quer sair desse tempo, desse momento, o menos afetados possível. E isso se faz com isso que a gente está fazendo aqui, pelo menos nos horários oficiais da agenda da igreja, na quarta-feira às 8 da noite, no domingo às 9 da manhã e às 19 nos reunimos aqui ao vivo na live do Facebook e nos outros canais da igreja, também disponibilizado logo em seguida. E é importante você acompanhar isso e também divulgar para as outras pessoas, se inscrever lá no canal do YouTube da igreja, IBCP Batista, no Instagram também da igreja, e aqui no Facebook, os que já estão já sabem que é o mesmo. Então, bom lembrar essa alegria de estar na casa de Deus. E rapidinho, como a gente falou que a gente não pode ter um momento de louvor, quem quiser escrever aí um cântico ou um hino que lhe faz muito bem e que é bênção na sua vida, escreve aí o hino só para a gente lembrar, e um pouquinho vem à nossa memória a letra desse hino, dessa música, e é uma forma também de um louvor, né, de lembrar, de trazer à memória um cântico ou um hino e poder compartilhar isso com a gente. Então, se você puder, escreve aí, e à medida que alguém escrever, vamos considerar como nosso momento de louvor, né, o cântico ou o hino que for referido, que for colocado. E eu quero colocar aqui o hino 419 do HCC, que é o hino Graças Dou, né, por minha vida, e aquela parte em especial que diz: pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, né? Pela esperança também que falhou, porque ele vive, posso crer no amanhã. Regina compartilhando esse hino, Cristo vive. Estamos na semana antecedendo o calendário da Páscoa. O próximo domingo é o domingo de Páscoa, e nós podemos crer
no hoje, no amanhã e no tempo em que estivermos juntos, porque Cristo vive. Grandioso és tu, Antônio Carlos, Amara, grandioso és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a revelação de Deus naquilo que Ele criou. Carla, Ele é dono da chuva, lindo esse hino também, do Inário para o Culto Cristão, né? Ele é meu e teu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, Ana Cristina Moreira, por ter morrido em meu lugar. Jesus, eu te agradeço. Estou seguro, Cantor Cristão 311, a Jacira compartilhando. Quantas e quantas letras. O Giovanni, Deus é Deus. Se Deus faz aquilo que a gente espera, glorificamos a Ele. Se Ele não faz, nós glorificamos também, porque o que queremos é a sua vontade. Quantos hinos, quantos cânticos. Olha aí, já tivemos um momento de louvor, já tivemos um momento de memória, de louvor e de gratidão a Deus pelo que Ele é e também pelo que Ele tem feito, pelo que Ele faz na vida da gente. Sossegai, irmã Sueli Gabriel, lá de Tatuí, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. O mar revolto, as tempestades da vida, o guia arruda, tudo entregarei. E vai passando aí, a gente vai. Maldiva Sanches, sossegai. Tu és fiel, Senhor, a Fátima Moro. Quantos hinos que enchem o nosso coração. Só de lembrar, só da memória deles. A irmã Rita também, sossegai, ó, repetindo bastante o sossegai, lembrando um pouco também, além daquele texto e momento que Jesus acalmou a tempestade, nós também lembramos do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vai passar, o mar revolto passa com a ordem de Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. É tempo da terra voltar-se para Deus, do mundo voltar-se para Deus. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. Bênção de Deus. Sossegai aí outra vez. Ótimo, vamos sossegar o nosso coração, saber que Cristo cuida de nós, que o seu poder é incomparável. Hoje pela manhã, o nosso devocional foi sobre dúvidas. Quando João Batista tem dúvidas, e ele manda alguns mensageiros perguntar para Jesus se Jesus era o Messias mesmo. Então a crise faz isso com a gente. Em momentos de crise, o que era convicção muitas vezes se transforma em dúvidas, né? O João Batista que dizia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis ele aí, ele tem que crescer e eu diminuir. Há esperança para você, irmã Wanda, a Suzeli compartilhando também um cântico lindo, com uma mensagem muito bonita. Então, momentos de dúvidas difíceis, nós compartilhamos hoje de manhã, que precisamos lembrar que Deus continua agindo. A resposta que Jesus deu para João Batista foi dizendo aos seus mensageiros, olhem, vejam, aquilo que eu vim para fazer está sendo feito. Os cegos enxergam, os enfermos são curados, o evangelho é pregado. Vem, visita a tua igreja, pastor Ezequiel, ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha, e murcha mesmo, ficará e sem vigor, vivifica as nossas almas, ó Senhor. Que Deus visite a sua igreja, e Ele tem feito isso por meio da vida de cada um, que não deixa o desânimo derrubar. Maravilhosa graça também do Inário para o Culto Cristão, do HCC, né? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Ela me dá certeza, vivo com firmeza, é parte da letra deste hino também. Olha aí, estamos louvando, estamos trazendo à memória hinos e cânticos para afirmar que Deus é Deus, Ele faz a tempestade se acalmar no tempo certo,
o vento é contrário, mas nós podemos ainda assim agradecer pelo que Ele é, por não nos abandonar e por dar para a gente, conceder a gente essa oportunidade de ainda estarmos reunidos, mesmo que não entrando pela porta do templo, mas, como eu disse no início, pela janelinha aí da tela, né? Aqui é a janela estreita, mas é o meio que nós temos hoje. É o tempo que Deus nos reservou e nos preparou. Então, encerrando esse momento de louvor e de lembrar os cânticos e os hinos, oremos pela sua família, pelas nossas famílias, oremos pelo nosso país, oremos pelo mundo e com a certeza que Deus conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Ainda a citação do cantor cristão 578, sonda-me, ó Deus, Ele sonda mesmo, Ele vê. Da graça maravilhosa, Rude Cruz, eu amo a mensagem da cruz e até o fim da vida nós vamos proclamar esta mensagem, porque é a mensagem da redenção, do amor de Deus por nós, e nós confiamos que essa infinita e sem medida graça e também misericórdia nos sustenta, nos tem sustentado. Então, por isso, o nosso tempo e a nossa referência à oração pelas famílias, pelo Brasil e também pelo mundo. Da maneira mais simples, mais sincera, nós precisamos orar e precisamos colocar diante de Deus. Pastor Gil Miller, lá da Lapa, no Paraná. Um abraço para você, meu querido pastor. Deus te abençoe. Obrigado por vir e estar aqui um pouquinho com a gente. E tantos outros que continuam. Então, oremos. Vamos orar. Domingo passado eu não orei, apenas fiz a referência a esse momento de oração, mas vamos orar, vamos pedir a Deus e clamar a Deus pelas famílias, pelo Brasil e também pelo mundo. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas famílias, colocamos em Tuas mãos uma vez mais, como temos feito cada dia, especialmente nesses últimos dias de restrição, de isolamento, entregamos nas Tuas mãos aquelas famílias que estão sofrendo e passando por dificuldades, ou mesmo que estão, ó Deus, passando por lutas espirituais, emocionais, problemas difíceis de serem enfrentados neste confinamento, mas clamamos pela Tua graça. Também pedimos pelo nosso país, oramos porque amamos o nosso país, oramos porque desejamos viver em um país onde a Tua graça e a Tua misericórdia são reconhecidos principalmente pelo Teu povo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno e a nossa cidade, nosso estado, nosso país não é diferente. Nós sabemos que o mal está a cada dia circulando e presenciando, ó Deus, o desejo do Teu povo de vencer e por isso muitos ataques, muitas situações difíceis àqueles que Te seguem e confiam em Ti, mas oramos por estes. Oramos por aqueles que de um jeito ou de outro podem estar sendo perseguidos e podem estar entristecidos com isso, mas nós amamos o nosso país e oramos pelo nosso país, pedindo ao Senhor que dê às autoridades sabedoria, dê às autoridades, aos governantes, direção para o bem do povo. Também oramos pelo mundo, por aqueles países que ainda estão intensamente perdendo pessoas, estão ainda intensamente tendo aumentado o número de casos do coronavírus, mas também queremos agradecer aqueles que têm sido curados, que já têm sido, ó Deus, salvos desta doença. E pedir que o consolo
o conforto do Teu Espírito Santo, seja nas famílias, naqueles que estão chorando, seus entes queridos por causa dessa doença, e aqueles que estão ainda hospitalizados, lutando pela vida e que estão enfrentando essa situação. Oramos assim e entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora vamos compartilhar a mensagem, e a mensagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, fé para atravessar momentos de crise. Na verdade, para continuar atravessando momento de crise, que é este que nós estamos vivendo. E a partir da fé de uma mulher que foi alcançada, abençoada, e pela sua fé ela experimentou um encontro com Jesus e era crítica a situação, e eu vou ler aqui o texto, Marcos capítulo 5, do verso 24 em diante, que vai dizer: Então Jesus foi ter com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastou tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, perguntou: Quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: Vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: Quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e estejas liberta do teu sofrimento. A situação era complicada. Jesus estava ali retornando de um barco, né, passando de uma margem para outra, e uma grande multidão se formou ao seu redor, enquanto ele estava ali na praia ainda, e chegou um dos dirigentes da sinagoga, Jairo. Se você ler o texto um pouquinho antes, é também aqui o contexto da cura da filha de Jairo, que era o dirigente da sinagoga local. E Jesus então vê aquele homem se prostrar aos seus pés, e de repente, quando ele decide atender aquele homem, que diz: a minha filha está morrendo, mas eu preciso que o Senhor imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e não morra. E Jesus então foi com ele, ao começo do verso 24 que nós lemos. Mas enquanto ele estava indo, a multidão começou a apertar, estava apertando, estava de todos os lados ali, espremendo Jesus e todos que estavam ao redor, certamente. Então, um momento de crise. E não bastasse isso, então surge a situação e a presença desta mulher que toca nas vestes de Jesus, e Jesus então percebe e acontece o que nós lemos no texto. Mas, observando a fé desta mulher, que fé nós precisamos para continuar atravessando a crise? Primeiro, nós precisamos de uma fé imperfeita. Nós não somos perfeitos. A nossa fé não é perfeita. Não há como alguém, ainda pisando o chão desta terra,
exercer fé perfeita. Não tem como. Não é o momento de querermos provar que temos fé suficiente para desafiar o que está sendo proposto e o que está sendo pedido pelas autoridades de saúde, o bom senso, a responsabilidade. Não é hora de querer malabarismos teológicos para explicar nada. É hora de ter fé, esta fé que somos capazes de ter, imperfeita. Aquela mulher demonstra uma fé exatamente assim. Porque era uma fé ferida. Se nós lemos aí, vemos o texto, nós vamos observar que havia uma ferida naquela mulher em razão de que ela não acreditava em mais nada. E ela foi para Jesus como um último recurso, possivelmente. Uma fé ferida por 12 anos de separação, de convivência familiar, de convivência religiosa por causa da sua hemorragia. Considerada impura, considerada uma mulher que não podia conviver com as pessoas, que não era aceita por causa da sua condição. Então ela estava ferida, ela estava triste, ela estava quase que sem forças mais para continuar. E a narrativa aqui de Marcos diz que ela gastou tudo que tinha. Então a sua fé estava ferida por 12 anos de busca por cura, por todos os seus recursos financeiros, não tinha mais, não adiantou nada ela gastar. O texto diz que ela procurou os médicos, então a sua fé estava ferida pelas despesas, pelos gastos, pelos recursos que ela havia já dispensado sem nenhum resultado. E diz o texto que ela ia de mal a pior, indo de mal a pior. Então, olha o tamanho da ferida, mas ainda assim, ela exerce fé, uma fé imperfeita, e uma fé que pode até ser tida ou chamada de uma fé supersticiosa, né? Porque alguns, num esforço às vezes difícil de entender, querem explicar que na verdade ela teve tamanha fé que ela não precisou nem falar com Jesus, ela só tocou nas vestes de Jesus. Mas na verdade ela toca com a esperança de que as vestes de Jesus pudessem trazer para ela ou dar a ela algum resultado. E então Jesus percebe isso. E nós vamos ver que não foi ou não foram as vestes de Jesus que a curaram, mas o fato dela estar próxima de Cristo e ter se encontrado com Ele. Uma fé de qualidade questionável por causa disso. Uma fé concentrada num esforço que ela se propôs a fazer. Mas apesar de imperfeita, a nossa fé, porque somos imperfeitos, o alvo da nossa fé é perfeito. Então, aí está a razão para não perder a fé. Porque a fé que exercemos em Cristo Jesus tem nele o alvo, o poder, a certeza de que ele pode realizar e fazer. Não é uma fé narcisista, uma fé antropocêntrica, que é tudo eu, tudo para mim, eu creio, eu tenho mais fé do que o outro, eu posso fazer e eu posso realizar, não posso nada, a minha fé é imperfeita. Mas é com esta fé que nós vamos atravessar e que já estamos atravessando a crise, assim como aquela mulher cujo alvo da fé, mesmo imperfeita, mesmo por meio de algo questionável, tocar na roupa para ser curada, ainda assim ela exerceu a sua fé. Uma fé imperfeita, igual a minha, igual a sua. E nós podemos lembrar de palavras de Jesus
ao dizer que a fé não está relacionada com o seu tamanho, mas com a sua capacidade de dirigi-la ao Senhor e no Senhor. Lembremos da palavra da fé do tamanho de um grão de mostarda, comparando com algo que é pequeno, minúsculo, mas capaz de realizar proezas, porque ela está dirigida e o alvo desta fé é o Senhor. Então, se você pensa que a sua fé não é perfeita, você pode continuar atravessando este momento e tantos outros que você já atravessou da sua vida, mesmo sabendo que a sua fé é imperfeita. Talvez a sua fé esteja ferida, talvez não por uma enfermidade, ou sim, talvez não por despesas e gastos, talvez uma ferida religiosa, talvez uma decepção, uma tristeza com uma experiência em uma comunidade de fé, em uma igreja, ou com pessoas que professavam a fé e decepcionaram. Várias são as maneiras ou as causas que a nossa fé pode ser ferida. Mas ainda assim, sendo imperfeita, ela pode atravessar as crises e as lutas. Mas eu sei em quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar a minha vida até o fim. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,12, faz esta afirmação e esta palavra. A segunda característica dessa fé que nós podemos olhar aqui nesse texto e olhar para esta mulher é que, além de ter uma fé imperfeita, mas ainda assim enfrentar a crise ali, não só a crise externa, mas a crise interna também. A crise externa já era a aglomeração de pessoas, já era a multidão, já era um homem pedindo para Jesus curar a sua filha e a multidão apertando Jesus e os discípulos ainda dizendo: Senhor, como é que nós vamos saber quem é que te tocou? E a coisa vai ficando cada vez mais complicada, mas ainda assim ela vai e mantém a sua decisão de exercer a sua fé, ainda que imperfeita. E depois nós vemos que esta fé que ela demonstra é uma fé pública. O texto vai dizer que ela estava ali e quando Jesus insiste na pergunta: eu sei que alguém me tocou, quem foi? Aquela mulher aparece no meio ali, sai do meio da multidão, de trás das pessoas e se aproxima. E o verso 33 diz que ela, assustada e trêmula, sabendo o que tinha acontecido, se aproximou, se prostrou e declarou toda a verdade. Então agora a sua fé é pública. Todos sabem que ela estava ali exercendo uma fé imperfeita, mas que não se escondeu, que foi naquele momento demonstrada, ainda que com medo, com tremores, a decisão de tocar nas vestes de Jesus. Ela confessa e ela diz toda a verdade. O texto aqui do Evangelho de Marcos usa essa expressão. Ela diz toda a verdade e o faz publicamente. Todos estavam ali. Muita gente ouve e vê a fé daquela mulher. Então, a fé pública, continue manifestando a sua fé. Continue compartilhando a palavra de Deus, dando palavras de ânimo às pessoas. Não tenha vergonha de expressar isso, de dizer isso. Aqueles que não creem são, da mesma maneira, alvos do amor de Deus e precisamos compreender também que isso faz parte da nossa vida, mas vamos tornar cada vez mais a nossa fé pública. Nós temos essa liberdade. Vamos orar pelas pessoas, vamos encorajar as pessoas, vamos dizer às pessoas palavras de fé, de esperança, assim como nós vemos aqui nesse texto o exemplo da fé dessa mulher. Uma fé pública, uma fé que, ainda que com muito receio, se apresenta e diz, tremendo de medo, assustada, diz toda a verdade e conta que havia sido ela.
E, por último, a fé naquela crise, a fé que nós também estamos precisando exercer e continuar exercendo, é uma fé existencial. Há o que se chama de crise existencial, quando as pessoas não sabem a razão das suas vidas, porque estão aqui, para que existem, qual é o propósito de existirem, de estarem aqui, o que vai ser do futuro das suas vidas. Então nós vemos na fé daquela mulher uma fé existencial, porque transformou a sua vida, porque deu a ela um sentido para viver. Tua fé te salvou, Jesus diz para ela. A fé ressignificou a vida daquela mulher. Ela já vivia sem esperança nenhuma, com uma fé totalmente ralada, arranhada, machucada, com um momento crítico em que ela corajosamente assume a sua fé e conta toda a verdade, que ela havia tocado as vestes de Jesus, uma fé pública, e agora uma fé que se torna existencial. A razão da vida dela. A tua fé te salvou. Uma fé que, além de transformar, é uma fé pacificadora. Vai em paz, é a palavra que ela recebe de Jesus. Tua fé te salvou. Vai em paz, diz o texto. Então, a fé existencial, ela transforma a vida da gente. Ela transforma a vida daqueles que creem. E também ressignifica a vida. A crise existencial é substituída agora pela fé. A fé que eu chamo aqui de existencial. Uma fé consistente, embasada na palavra de Cristo, que diz para ela: tua fé te salvou, vai em paz, você está curada. A vida curada. A enfermidade não estava mais ali. E agora ela experimenta uma fé que transforma a sua existência, transforma a sua vida. E ao sair dali, Jesus então retoma a primeira crise. E ele então, você pode continuar a leitura do texto, do verso 35 em diante, quando Jesus ainda estava falando, algumas pessoas vieram da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, que lá no começo, antes da mulher tocar nas vestes de Jesus, estava já falando com ele, e nesse intervalo acontece a demonstração da fé em meio a toda aquela crise que era interna da mulher e externa também pelo que estava acontecendo ao redor. Então, a continuidade do texto, Jesus faz outro milagre, Jesus então atende mais uma pessoa dentre tantas que ele atendeu, e nós podemos ver mais um momento, uma experiência de alguém que teve Jesus agindo em sua vida. Então nós também vivemos crise, uma crise interna, estamos mais dentro de casa do que fora, e mesmo de dentro de casa nós vemos que fora há uma crise enorme, dificuldades, mas a fé que temos pode nos ajudar, encorajar, mesmo sendo imperfeita. Não sofra e pare de sofrer se você pensa que a sua fé é imperfeita, incapaz, porque na verdade não é você o responsável por fazer com que a fé tenha resultados. Porque o alvo da fé, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele sim, ele tem todo o poder para cuidar, para amparar, para ajudar, para renovar as forças. Então, ainda que imperfeita, a sua fé há de ser suficiente, se for fé em Deus, para enfrentar
este tempo há de ser o que você precisa. A sua fé pública. Compartilhe com as pessoas. Diga às pessoas que você crê, que você confia, que você não está alienado, nem alheio ao que está acontecendo, mas que você pode crer e confiar que Deus tem mantido a gente, que Deus tem guardado, que Deus tem protegido e vai continuar. E nós poderemos atravessar esse tempo difícil com esta fé. E uma fé que é existencial, que muda a vida da gente, que mudou a vida da gente, que há de mudar a vida de tanta gente, talvez a sua vida também, porque ela ressignifica a vida, porque ela é pacificadora, acalma, apazigua, não incendeia, não simplesmente piora e quer achar respostas onde não é a intenção achar respostas, mas simplesmente dizer, cremos, confiamos. O alvo da nossa fé é maior, tem todo o poder, e também saber que isto traz para a vida da gente um novo rumo, um novo destino, seja curada do seu sofrimento. É a última palavra que Jesus diz àquela mulher. Então, vamos atravessar e continuar atravessando esses momentos com esta fé, lembrando o exemplo da fé desta mulher. Que Deus te abençoe a viver pela fé. Vivemos pela fé em todo o tempo. Em tempos de crise, reafirmamos isso. Vivemos pela fé. E esta é a vitória que há de vencer o mundo, né? A nossa fé. O fundamento daquilo que a gente não está vendo, mas a gente está esperando. A gente está sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir e vai também cumprir. Vamos ter fé nesta palavra, que é a palavra de Deus, que nos trouxe hoje uma experiência para lembrar a nós e trazer à nossa mente, ao nosso coração, a esperança e a certeza de que, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, citando mais uma vez a letra do hino aí pelo nosso irmão Márcio Bossolan, confiantes pela fé, nosso Senhor Jesus Cristo em nosso Deus. Vamos orar, encerrar esse nosso tempo, nossa reunião, e pedir a Deus que esta palavra seja a que edifique o seu coração, que fortaleça a sua vida e que te dê força para prosseguir, para ir em frente, para ir adiante, sabendo que esta palavra é sempre fiel e sempre cumpre o propósito para o qual ela também é enviada. Oremos. Senhor, assim como os discípulos e pessoas que a Tua palavra nos narra a experiência, que pediam para que a fé fosse aumentada e que muitas vezes também não tinham a decisão de crer, de confiar, e foram inclusive chamados pelo Senhor de homens de pequena fé. Ajuda a gente, ó Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, discernimento para todas as coisas. Que nesse tempo de crise haja fé em cada vida, em cada coração, em cada lar. Haja a fé que tem como alvo o Senhor e não a gente. Porque a nossa fé há de ser sempre imperfeita. Vai questionar, vai duvidar, vai criticar e tantas outras coisas. Então somente dá-nos sossego para a alma, ó Deus. Acalma a tempestade que agita a mente e o coração de tantas pessoas. Não deixe, ó Deus, que sejamos engolidos por essa tempestade, mas ouvimos a Tua voz e pela fé podemos ouvir para que isso sossegue, para que isso se acalme e passe. E enquanto isso não acontece, nós desejamos dizer às pessoas que cremos em Ti,
Que este seja um momento, ó Pai, das pessoas também perceberem e verem que o Senhor é Deus. Mas ainda assim, a humanidade caída e perdida, tantos e tantos, isso jamais fará qualquer diferença em suas vidas. Mas ainda assim, nós queremos dizer que cremos. Queremos continuar dizendo que cremos. E também glorificar e exaltar ao Senhor, porque esta fé em Cristo Jesus mudou a nossa vida, tem mudado, e nós queremos prosseguir e continuar crendo e confiando que a nossa vida tem sentido, tem valor pelo seu amor, que a nossa vida está guardada, está protegida nas tuas mãos e também no Senhor. Guarda o teu povo, dá-nos uma semana inteira na tua presença, debaixo dos teus cuidados, e que caminhemos, andemos os dias que vêm pela frente com fé, pela fé, somente em ti, no Senhor. E que a graça maravilhosa de Jesus, o teu amor como nosso Pai Celestial e a companhia, a consolação, a direção, a comunhão do teu Espírito Santo seja sobre nós aqui e sobre todo o teu povo, onde quer que esteja reunido, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que a nossa fé, mesmo imperfeita, continue nos sustentando. Uma Sueli Gabriel. E há de ser assim, porque é o Senhor quem nos sustenta e a nossa fé é humana, a nossa fé pode ser e é variável, mas nós sabemos que é no Senhor que depositamos a nossa fé. Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele é o alvo, prosseguimos, continuamos, que assim seja na vida de cada um. Terminamos mais um domingo, o terceiro domingo já, que nos reunimos apenas por aqui, mas podemos guardar no coração a palavra que Deus nos dá, que Deus nos deu já nesses domingos, com o coração apertadinho, né? Com o coração sentindo e se lembrando daqueles cultos, daquelas reuniões, daqueles momentos todos que já vivemos, mas a nossa fé, a nossa esperança é que vamos voltar, né? E vamos cantar, como lá no Salmo 126, parece que demorou muito, parece que era um sonho, mas nós desejamos voltar e estarmos congregados ali para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana, na graça e na paz de Jesus Cristo. Um abraço, mesmo aqui, de longe, mas um abraço carinhoso, amoroso, com todo o desejo de que cada um enfrente e viva pela fé uma semana debaixo da proteção e da graça do nosso Senhor. A todos os nossos queridos irmãos, repetindo a palavra aí do nosso irmão Márcio Bossolan, e sabendo que está passando. Já passaram alguns dias, os que virão pela frente passarão e logo nos veremos e estaremos reunidos. Assim seja, quarta-feira às 8, mais uma mensagem, e daqui até lá estaremos guardados e protegidos pelo nosso Deus. Até mais, até a próxima, Deus abençoe.